Série A Psiquiatria de Deus, episódio 25, Como Conversar com Deus. Na parte anterior, nós aprendemos que oração não é repetir palavras, é se conectar com Deus. Agora, Jesus começa a ensinar a oração mais poderosa da Bíblia, o Pai Nosso. E tudo começa com uma frase simples, mas extremamente profunda. Agora presta atenção nisso. Jesus disse que a oração deve começar assim: Pai Nosso, que estás nos céus. E olha que interessante. Se a oração tivesse só essas palavras, já seria suficiente, porque aqui já está tudo, toda a base, todo o fundamento, toda a essência da vida com Deus. Agora pensa comigo. A palavra Pai é uma definição de Deus, mas para nós é uma definição imperfeita. Por quê? Porque nós somos filhos de pais imperfeitos. Existe uma história forte sobre isso. Um pastor que trabalhava com meninos de favela disse que não conseguia falar de Deus como pai, porque quando aqueles meninos ouviam pai, eles não lembravam de amor. Eles lembravam de dor, de um homem bêbado que batia na mãe, que trazia medo e não segurança. Agora pensa nisso. Quantas pessoas hoje sentem a mesma coisa? Por isso Jesus não disse só Pai. Ele acrescentou que estás nos céus. Mas isso não é localização, é descrição. O céu representa perfeição. É como se ele dissesse nosso Pai, perfeito, diferente de qualquer referência humana. Agora guarda isso. Deus não está longe. Ele está tão perto quanto o ar que você respira. O problema não é distância, é percepção. Agora olha isso. Quando você diz Pai, você não está só falando, você está se posicionando. Você está se colocando como filho. E isso muda tudo, porque filho tem pai e pai tem autoridade. Isso significa que você deixa de viver pela sua vontade e começa a viver pela vontade de Deus. E quando isso acontece, você encontra paz. Porque a vontade de Deus é a nossa paz. Agora, presta atenção nessa imagem. Uma igreja antiga tinha um selo. Nesse selo havia uma bigorna e vários martelos, e quebrados, e uma frase: malhai mãos hostis. Os vossos martelos se quebram, mas a bigorna de Deus permanece. Tudo pode quebrar, tudo pode falhar, mas Deus permanece. Agora guarda isso. Enquanto você não consegue dizer Pai, de verdade, é melhor não continuar a oração, porque Pai não é palavra, é relacionamento, é confiança, é dependência, é amor, e isso muda tudo, porque deixa de ser medo e passa a ser relacionamento. E Paulo explica isso assim: porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Isso é intimidade, isso é proximidade, mas ao mesmo tempo, esse Pai é santo, e isso aparece quando Isaías diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E naquele momento ele percebe quem Deus é e quem Ele é, e diz: ai de mim, estou perdido. Porque quando você vê Deus, você se enxerga. Agora pensa nisso. Por que fechamos os olhos para orar? Talvez para tirar distrações, mas a verdadeira oração abre os olhos, porque você começa a ver Deus nos necessitados, nos aflitos, nos quebrantados. Agora vem algo forte. Quando você diz Pai Nosso, você não está sozinho, você está incluindo todos. Você está dizendo, todos somos filhos. E isso quebra o egoísmo, quebra o orgulho, quebra a divisão. Porque se você não consegue chamar alguém de irmão, você também não consegue chamar Deus de Pai. Agora guarda isso. Essa frase carrega tudo: fé, esperança e amor. Agora imagina viver isso. Você se renderia a Deus. Você viveria para servir, você confiaria, porque saberia minha vida está nas mãos de Deus. Agora presta atenção nisso. Orar não é correr,
é parar, é permanecer, é contemplar. Existe uma história de um homem que foi ver o Grand Canyon e perguntou: qual o melhor passeio? E ouviu: se você quer ver de verdade, não corra. Sente e observe. Veja o dia nascer. Veja a luz mudar. Veja o tempo passar. Porque quem corre não vê nada. E é assim com Deus. Quem vive correndo não enxerga. Mas quem para contempla. E por isso está escrito: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar é permanecer, é meditar, é ficar em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora guarda isso. Quando você diz Pai Nosso que estás nos céus, você não está pedindo, você está se entregando, abrindo o coração para receber. E quando isso acontece, você encontra paz, você encontra descanso, você encontra segurança. E olha isso, um poema. Diz assim, disse o pintacilgo ao pardal: por que os homens são tão preocupados? E o pardal respondeu: talvez seja porque eles não têm um pai como nós temos, que cuida de mim e de você. E isso resume tudo. Quando você entende que tem um pai, a ansiedade diminui, o medo diminui, a preocupação diminui, porque você sabe, você não está sozinho, você tem um pai. Se essa mensagem falou com você, não sai sem deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque uma palavra pode transformar uma vida inteira. E talvez hoje essa palavra foi para você.